iniciamos um podcast absolutamente diferente, aliás, na frente de duas pessoas que são profissionais de tecnologia e um de branding e de inteligência artificial. Eu não vou falar em podcast, eu vou falar em videocast, que é a coisa mais certa. Boa, né? Tá certo. De dizer, de nominar, né? Porque a gente hoje, a gente fala em domínio, fala em ferramenta, fala em plataforma, enfim, cada um dá um apelido que aí, mas não usa um termo absolutamente correto. E é tudo junto ao mesmo tempo, né? É tudo junto ao mesmo tempo. Né? Ou como diz o alemão, tudo junto incluído. É isso aí, o alemão vai falar isso aí. Então, eu estou diante de dois jovens, né, que estão no mercado de comunicação e fazem parte do meu primeiro videocast diretamente do Salão de Gramado. Eu não vou apresentá-los, porque eu costumo não apresentar os meus convidados, porque eu acho que é ruim a gente falar esse fulano nasceu em 1925, não sei o que, filho de nada. Não, cada um diz o que é, diz o que faz e tem liberdade para mostrar seu currículo para todos que estão nos assistindo. Então, vamos lá. O primeiro... Vamos começar. Meu nome é Douglas, sou formado em Relações Públicas, né, um pouco diferente da área que eu atuo hoje, né, porque não tem nada a ver com números, mas né, há 7 anos já trabalho na Cantar Ibope Media, né, onde eu descobri esse interesse e paixão por dados, números, insights e informações. E estamos aí para tentar contribuir da melhor forma possível para essa conversa, né? Vai tá papo. Pois bem, essa coisa de se apresentar é legal porque a gente faz uma edição de quem a gente é, né? O Ali Salomão, a memória é uma ilha de edição. Tipo, eu vou lembrar aqui o que faz sentido falar. Mas eu sou o Fábio Henke, eu sou sócio-diretor de criação da SPR. Meu foco hoje e sempre vai ser em criatividade. Porém, a gente cada vez mais está olhando para as novas ferramentas e como é que elas estão nos incentivando e nos inspirando hoje em dia. Então, a minha história vem da formação em publicidade e propaganda. A minha pós-graduação é em psicologia positiva, que é uma área com a qual eu tenho uma imensa admiração e tento me envolver bastante, porque eu acredito muito o quanto a gente precisa se envolver mais com as pessoas para ser mais relevante na comunicação, e a psicologia nos dá muitas ferramentas para isso. E a partir daí eu também estudo futurismo, escrevo ficção científica, então eu vou misturando essas minhas paixões aí para tentar trazer aqui uma visão diferente do objeto de criação, né? Eu acho que é uma busca. Para vocês dois, eu tento dizer nas minhas palestras, na presença do GAV, que é o Grupo de Atendimento de Veículos, que nós temos hoje, que é o único grupo de atendimento de veículos do Brasil inteiro. São mais de 105 profissionais físicos que fazem parte desse grupo. Eu digo que nós antes trabalhávamos com 6 veículos e 1 milhão de clientes. Hoje nós trabalhamos com 1 milhão de veículos e 6 clientes. Aí, ó. Como é que a gente faz isso? A gente está falando de complexidade, né? A gente usa lá na agência uma figura de linguagem que é das bolinhas. Antigamente era uma bola, né? E jogava no boliche, era uma paulada e derrubava tudo, porque era com uma lógica de mídia que fazia esse impacto. E hoje, no fundo, é um malabarismo maluco, assim, né, que a gente está vivendo. Então é mais ou menos isso que está trazendo, né? A gente está falando sobre uma complexidade para operar poucos clientes, né? Porque o contato com o público é complexo, né? Na verdade, estamos porque por exemplo, cantar exatamente. Quando a gente vai olhar, na verdade, para o quão fragmentado está esse público, aonde essa pessoa está, em que momento do dia, se ela está trabalhando, se ela está em casa, se ela está no momento de lazer, se ela está desenvolvendo na academia, a gente tem que tentar entender também que, né, falar com essa pessoa em determinados momentos pode ser mais proveitoso para nós. Nós, quando eu digo a marca em si, né, a marca entrar em contato, ela vai estar mais suscetível ou não. Então, errar também esse timing de contato com a pessoa pode ser eu, Douglas, né? Eu, Douglas, um homem de 37 anos, da classe B, né? Que tenho meus pets, né? Sou casado. E aí, tá, beleza. A empresa quer vender para mim, quer entrar em contato comigo, quer ter a minha atenção, né? E hoje, quando a gente fala de atenção, é algo que é indiscutível. Se você tiver atenção do teu público, eventualmente ele vai adquirir um produto seu. Se você não tiver atenção, não tem como. A não ser que seja uma necessidade extrema, né? De tipo, não, eu preciso, por exemplo, seguro para carro. Eu preciso comprar um seguro para carro. Mas muitas vezes você
precisa ter atenção naquela pessoa, para que ela entenda o que aquilo vai fazer sentido para ela ou não, para ela se sentir confortável e a partir dali você ter, né, o efeito da cauda longa, da pessoa ser recorrente, de você ter aquela fidelização. Então hoje quando a gente fala, né, da fragmentação da mídia, a gente também tem que entender que não só a mídia está fragmentada, como a pessoa também ela vai dedicar atenção para... Nós somos impactados hoje por diversos meios ao longo do dia. Então é inviável e impossível a gente imaginar que a gente vai dedicar a mesma atenção em todos os momentos do dia para todos os meios que a gente é impactado, né? Então assim, é uma coisa muito boa. Essa sopa de mídia, de letrinhas e que a gente tem ao longo do dia, ela é muito louca, né? Porque a gente tem que ter esse cuidado também, as marcas têm que ter esse cuidado para não ser uma marca invasiva, né? Pô, a gente sabe quanto que a gente é impactado, por exemplo, no Instagram da vida, no Facebook, pela mesma campanha, pela mesma recorrência, e você fala assim, cara, eu nem quero isso, ou eu só pesquisei e aí eu sou bombardeado diariamente. O que me assusta de tudo isso, vocês dois, o Google não nasceu para ser um parceiro publicitário. Ele nasceu para ser um buscador. Eu tinha problema, quero saber o que significa Thiago. Eu lá no Google, Thiago vem do não sei o que, etc. De repente, viu que essas buscas tinham algum efeito. A gente até dizia, o Google é o semideus, né? E a gente pergunta ao Google. Pergunta para o Google, né? E aí então a gente tinha nisso, era um buscador e tal. De repente, 8, 9 anos depois, dá para fazer um Google Ads. Aí virou uma plataforma. Aí, Nenê, você vê o quanto as coisas são lineares e vão evoluindo com o passar do tempo, né? Há 20 anos atrás a gente tinha uma necessidade de tornar a internet do DOS, né, do famoso DOS, que era mega complicado. Eu fiz curso de informática que você aprendia a mexer no DOS, era tipo assim, era bem difícil, para uma linguagem mais humanizada, humanizada no sentido de tipo, mais fácil, né, da pessoa digerir. Com o passar do tempo, que nem você falou, pergunta pro Google. Hoje o Google é parceiro do Gemini. Aí hoje o pergunta pro Google ficou muito mais específico, porque você pode bater um papo ali. Foi uma necessidade. Exato. Porque surgiu o chat, surgiu o Meta. Exato. Né? E aí você então, tem... Eu tô achando que, sabe, vou usar um termo pesado, o Maria vai com as outras. Eu não diria Maria vai com as outras. O Google, ele cedeu a uma tentação que é irresistível. Todo mundo quer ser agente de propaganda em algum momento. Porque é a maior agência de propaganda por mais que nós... claro, sim, claro, é a maior mídia também, provavelmente. Tá páreo com a Meta, né? Porque... A verdade é que todo mundo, em algum momento, faz uma crítica ao modelo de agente de propaganda e, no momento seguinte, tenta ser um agente de propaganda. Né? Porque, afinal de contas, é a sereia, né? Que está ali cantando com as verbas publicitárias. Então, é inevitável. O Netflix agora está se posicionando como um espaço de publicidade. E não se posiciona só como uma mídia, sim como um criador já. Ele já vem ao mercado se mostrando como um criador. Então, acho que nós estamos falando, esse teu impacto que tu traz, né? Justamente pelo poder de encantamento que a publicidade tem, né? Afinal de contas, ela move, são as águas que movem esses moinhos da economia, né? A gente precisa da publicidade para fazer com que os negócios aconteçam. Então, acho que onde tiver audiência, e aí conecta com o que a gente estava conversando, que é a atenção, vai haver publicidade. E quanto mais a gente tiver essa abundância de produção de conteúdo com a inteligência artificial ou anteriormente a ela, a gente vai ter mais necessidade de valorizar a atenção. Então, no fundo, existe uma grande concorrência pelo que há de mais valioso, que é a própria atenção. No fundo, a gente está falando de um diamante aí. A grande palavra que tem que se descobrir, que tem que chama-se atenção. É o diamante do momento. É o diamante do momento. Mas aí, tu fala em multitelas. E a gente está num momento em que a gente tem que desconstruir essa nossa visão de criar a partir do ponto de vista da propaganda, por exemplo. A gente cria uma campanha e depois desmancha ela nas mídias que estão à nossa disposição. Quando, na verdade, o público não recebe assim. O público recebe, talvez, só o final da ponta. E a gente está falando sobre o processo de compra
não ser sempre que falaste, né? Existem algumas compras nas quais as pessoas vão atrás e tudo mais. Mas no dia a dia a gente tem que batalhar por essa disponibilidade mental. A questão é, o cérebro humano, isso se discute bastante, não evoluiu na velocidade que a tecnologia evolui. Então a gente não consegue guardar a quantidade de informação que a tecnologia produz. No final das contas, é uma batalha por um espaço curto ali que eu tenho no cérebro das pessoas, né? Um espaço curtíssimo. O famoso tique e teco. A gente está falando de repetição, aparecer muito, aparecer bem, aparecer de uma maneira inteligente. E no final do dia, o que meu público vai lembrar, né? E inclusive isso que você falou de lembrar, a gente vê hoje em dia, né, pesquisas, estudos mostram que essa questão da mudança do formato de consumo de conteúdo, que antes eram conteúdos mais longos, mais densos, né, mais estruturados, aí foi cada vez diminuindo mais. É a briga hoje, do Fly e do TikTok. Exatamente, mas hoje a gente vê que esse impacto também, que você comentou sobre a questão da lembrança das pessoas, ela está afetando as pessoas em si, porque hoje os jovens, de certa forma, né, existem diversos estudos que eles já não conseguem reter a atenção como a gente retia lá atrás, como o nenê retém a atenção dele de uma forma que é diferente da minha. Sim. E o jovem de hoje em dia, né, o mais novo, ele retém de uma maneira diferente da nossa. Claro. E a gente tem que, e aí a gente para pensar em pessoas que hoje estão coordenando empresas, buscando estratégias que elas têm uma retenção de atenção num nível X, e você tem que falar com o cara que tem atenção no nível Y, que às vezes o cara não consegue ficar, por exemplo, num vídeo 30 segundos. Você vê os jovens, criança hoje em dia, né, que assim, minha esposa ela é pediatra, né, e ela fala assim, nossa, é um pecado você colocar uma tela para uma criança antes de 2 anos de idade. Não, porque o pediatra fica com pé da cara. Sim, por quê? Porque você já está condicionando o cérebro daquela criança a estímulos que ela não está preparada. Induz e atrapalha muito. Então você tem uma questão de a criança ela já cresce tendo, de certa forma, problemas em conseguir absorver a informação. E como é que você vai... Aí mais um desafio. Além de entender onde que esse cara tá, o que ele consome, o que ele gosta, como que esse cara também percebe o que você tá mandando pra ele? Tem muita camada, né? Essa cebola tem muita camada, né, pra gente tirar. Ontem a gente viu um número aqui que é o seguinte: para gerar memória é preciso 2,5 segundos. Isso parece né? Antes de 2,5 segundos o cérebro não consegue processar uma memória nova. A gente está aqui conversando, tem que olhar para essa água no mínimo 2,5 segundos para lembrar que tinha água aqui, senão eu não vou lembrar que tinha água. E quando a gente avalia, quando existem estudos que avaliam a velocidade com que as pessoas olham os stories, por exemplo, a média está muito abaixo, né? A gente está falando de meio segundo, as pessoas fazem esse movimento aí. Então, essa ideia de que a gente está entregando comunicação, muitas vezes não é verdadeira. Né? A gente está entregando uma mensagem de 1 segundo, a gente não conseguiu gerar nenhum tipo de memória. Para vocês que não tem nada a ver com comunicação, meu neto foi para Israel para fazer um treinamento de segurança para aplicar no Brasil na defesa das comunidades judaicas. E aí, em um determinado momento, ele foi para o treinamento com o general e o general fez uma pergunta para eles. E eles festejaram e disseram: todos estão mortos. Vocês têm 8 segundos para reagir a isso, senão morrer. Olha aí. 8 segundos. É um mundo dinâmico, um mundo rápido. E nesse mundo rápido a gente tem essa missão, enquanto gestores de marca, de alguma forma ter perenidade. Construir marcas que passem ao longo dos anos. Sabe que eu fiquei muito preocupado? Todo mundo fala muito do S de Alt, né? Que é hoje talvez o maior evento de comunicação, né? Maior que comunicação, né? É um evento... multi, né? Festival de cinema, de música. Né? E aí foi indo, evoluindo, e hoje trata a comunicação com muito, né? A prova é que tem a Casa Brasil lá hoje. O Brasil conseguiu colocar os pés em alto violentamente. Sim. É um número de brasileiros enorme lá, né? Enorme. E aí me causou espécies que não discutiram, todas as discussões. Se discutiu inteligência artificial, até se deu um apelido entre inteligência artificial e inteligência humana, ai, ui. Ai, ui. Né? Como é que se reage a tudo isso? Não se discutiu gerações. Alfa, Beta, Z, Milênio, X, né? Babies, silenciosa, que hoje
assumiram acima da baby boom, geração silenciosa, né? Que é aquela que tem dinheiro para as compras e fica quieto. Exatamente. Olha aí. Não, hoje a gente para pensar, né? Até mesmo ontem no painel que a Cantor apresentou, né? Do Inside Video. A gente teve algumas lâminas, né? Que a gente fala do estudo que vai mostrando o consumo dos devices e o horário dedicado em média para cada device, né? Hoje a gente mede também os devices dentro do domicílio. Então a gente mede smartphone, computador, celular, né? Além da televisão, né? Da grande tela. E aí no nosso estudo a gente mostra que começando do smartphone pro tablet, pro computador, né, e pra televisão, a hora dedicada para aquele device, pro conteúdo vídeo, obviamente, né, pro conteúdo vídeo, ele vai crescendo. E o que a gente entende disso? Porque é muito mais confortável você assistir conteúdos mais densos, né, então é exatamente isso que é importante, a gente parar para pensar também que tipo de conteúdo eu vou entregar, né? É um conteúdo de rede social que vai ser rápido, que a pessoa tem que digerir ali e tal, 15 segundos, por mais que nelas não fiquem 15 segundos, né? Ou é essa batalha, né? Exatamente. Ou entender em qual device faz mais sentido também. Porque hoje a gente tem... Quem aqui não tem 2 celulares? Quem aqui não tem um notebook para trabalhar? Ou o notebook pessoal e o notebook do trabalho? Né? Quem aqui não tem uma televisão em casa? Então, assim... acaba sendo, a gente é tão bombardeado por diversos devices e por diversos formatos de comunicação, e aqui a gente está falando só do vídeo, né? Então a gente está falando do vídeo de forma geral, né? Óbvio que o áudio também pode ser consumido nesses devices, mas né, a tela, o vídeo, né, leva a esse tipo de consumo, e a gente vê que quando a gente vai falar, por isso que é tão importante a gente entender com quem a gente está falando, aonde ela vai estar acompanhada, não vai estar acompanhada, ela está predisposta a receber aquele tipo de informação ou não, né? Isso é sensacional para a gente ter uma eficácia na comunicação, senão vai ser uma marca jogando conteúdo, né? Tipo, jogando, entre aspas, dinheiro pela janela, né? Porque pode ser que uma parcela pegue, né? Que tenha uma efetividade, mas não a melhor efetividade possível, mas, né, acaba, tipo, dá um tiro de canhão para acertar uma mosca, né? Então, fica aquela coisa do, tipo, muito gasto e o retorno acaba não sendo tão bom quanto poderia ser, né? Essa é uma construção desafiadora e cada vez mais a gente começa a trazer para a mesa a nossa intenção com aquela tela, né? Nessa tela eu posso apenas querer ser visto e lembrado. Nessa tela eu posso querer aprofundar um pouco mais meu discurso, a minha narrativa. No fim, a gente vai dando passos para trás e pensando de uma forma menos e até mais analógica, pensando sobre o efeito psicológico que eu quero ter sobre as pessoas a partir dessa comunicação. Porque a gente está discutindo muito multitelas aqui no nosso papo, e eu penso, daqui 6 meses a gente vai estar falando de múltiplas narrativas, inclusive, da tamanha a evolução que a gente está falando na construção de vídeos, na construção, tudo. Mas, por exemplo, os processos que estão aparecendo hoje, estão nos deixando perplexos em relação a como que a gente vai fazer para ser tão rápido quanto a capacidade de produção que vai ter. Mas tu produziu uma peça hoje que está no ar, que está cativando o Porto Alegrense, que é o agasalho. Campanha do agasalho. Eu esqueci de fazer uma coisa completamente diferente. Antes era uma peça de emoção. Sim. E agora ela virou um quebra-cabeça. Virou uma peça a gente tem ali naquela peça um pouquinho de diversão na peça em si, né? As pessoas assistem e se divertem. Essa mudança de tom eu acho que é um dos nossos desafios às vezes. Da onde a gente parte ali? A gente parte da ideia de que todo ano existe uma campanha do agasalho. Então as pessoas já esperam pela campanha do agasalho, já estão sensibilizadas inclusive. Mas a gente precisa fazer com que as pessoas prestem atenção na data, prestem atenção na comunicação em si. Eu entendo o teu ponto de vista. Muito obrigado pelo realce, inclusive. Te agradeço. Agora, eu fico olhando, e é legal porque essa peça foi uma peça que foi produzida num jeito que a gente considera já questionável hoje, a partir de agora, quando a gente olha para as ferramentas que estão aí. É tão rápido, me parece, né, o que está surgindo. Essa é a perplexidade que está aparecendo para nós. Essas ferramentas estão tornando o processo de produção tão simplificado que talvez o processo de criação tenha que ser repensado. Porque a gente está falando de uma quantidade absurda possível de produções para poder fazer esses testes, por exemplo. E esse é um momento de questionar o nosso jeito de fazer. É que o mercado, ao mesmo tempo que ele evolui, ao mesmo tempo que ele é mais tecnológico, outra coisa que eu digo também, ao ser tecnológico, ele é caro.
A tecnologia é difícil de se alcançar. Não é com peanuts, é com muito dinheiro. Sim, né? sim. E isso não está sendo entendido. Que para chegar é difícil. Né? Ah, não, mas agora a tecnologia está facilitando o quê, cara? Para chegar nessa tecnologia. Sim. Né? Não é fazer assim. Não. Né? Então, para ter equipe treinada para usar, exatamente, para entregar o grau de qualidade que precisa. Porque tem um fator que é importante botar na mesa. Quando o cliente olha uma ferramenta que está ali à disposição para poder fazer uma fotografia, por exemplo. Poxa, eu vou aqui e gera fotografia. Se eu consigo gerar fotografia enquanto homem de estratégia, significa que qualquer um pode gerar essa fotografia. Né? O público pode gerar essa fotografia. Portanto, a minha capacidade de diferenciação ficou distante, ficou muito mais distante. Se antes eu tinha um patamar, uma foto, eu falo de uma imagem, eu, por exemplo, tenho um amigo meu arquiteto muito mais velho, viveu uma geração de mim, que ele disse que quando ele abriu uma revista, as pessoas admiravam uma fotografia, porque eram poucas fotografias que se via no mundo. Então, uma fotografia era feita com qualidade, com atenção, as pessoas admiravam, porque era uma obra, um trabalho que foi feito ali. E hoje a foto, né, não é mais nem foto. O Sebastião Salgado fala que o que a gente faz celular não é fotografia, é registro apenas. Quanto foi difícil fazer uma imagem, uma fotógrafo. Foi difícil. Esse cara é fotógrafo. Não, mas eu não sabia. Agora começaram a conhecer. Mas eu quero a profissão morrer. Sim. Para muita gente. Os meus netos conhecia, claro. Como claro. Né? Mas e a visão que ele tinha de fotografia, o que ele dizia, né, é que é outra coisa. Isso que a gente faz celular já é uma coisa diferente. E onde eu vou chegar? Eu vou me colocar agora na situação de um gestor de marketing. Na medida que existe uma ferramenta em que todo mundo pode gerar uma imagem, o impacto dessa imagem é nulo, porque é algo tão comum, e aí eu estou falando de atenção de novo, né? Portanto, aí vem isso que tu colocaste, dominar a tecnologia. Portanto, eu não posso chegar nesse patamar aqui, eu preciso chegar num patamar digno de atenção. E aí vem muito talento. E aí vem a minha dúvida de novo, não valorizo. Então, esse é um ponto que... Porque, não, mas o meu sobrinho faz isso. Não, eu conheci um amigo ali que sim. Fez um negocinho aí, disse que vendeu horrores, não sei. Mas esse isso que... Se vender horrores, eu até vou juntar, mas geralmente não é. Geralmente não vai para esse caminho, né? Mas isso é um ponto, que nem vocês começaram da questão da imagem, da foto, que realmente hoje uma inteligência artificial, ela gera uma imagem, se você souber perguntar para ela, né, aí é um ponto mega importante. Não adianta você só jogar lá, quero uma imagem de uma... A gente tem um exemplo muito, que foi até a Michelle que fez numa apresentação que a gente foi fazer, que a gente precisava de uma pessoa tomando chimarrão, uma cuia, assistindo televisão. Basicamente era isso a imagem. E como é que a gente vai procura no Google e joga e busca e tenta achar de um jeito, putz, não dá, essa não tá legal. Aí a Michelle, eu vou tentar gerar essa imagem. Aí ela fez uns testes lá e ficou uma cuia, não sei, né? Sim. Ficou assim, bem esdrúxulo, nada. Daí ela acertou. Não, aí depois ficou maravilhoso. Não, ficou sensacional. Sobra de arte. Ficou sensacional. A imagem em si, ela ficou perfeita. Tanto é que eu falei assim, não, isso não é IA. É uma pessoa realmente que tá. Então, e assim, isso que a gente tá usando uma ferramenta gratuita, não é uma ferramenta paga, que é óbvio que a gente sabe que as pagas, elas oferecem, né, um upgrade de qualidade, né? Mas de nada adianta você ter uma ferramenta que te entrega um mundo de possibilidades se você não sabe perguntar para ela, se você não sabe direcionar, se você não sabe a diferença de saber definir o que é uma cuia. Se a pessoa não souber dizer, tomando chimarrão, é muito vago. As pessoas hoje, é exatamente isso que você falou. É exatamente isso que você falou, né? As pessoas hoje, elas estão com um canhão na mão, porque a mesma IA gratuita, ela é uma ferramenta maravilhosa para você buscar conteúdo, fazer já pré-filtros, em vez de você ir fazendo, né, aquelas buscas que é maçante, você já, determina para ela as tarefas, ela já faz aquele pré-filtro, depois você vai evoluindo nas tarefas, é sensacional. Mas só que o que precisa? De uma pessoa que saiba conversar com ela, de uma pessoa que saiba se expressar, né, e hoje a gente vê que a nossa língua, ela tá indo para um caminho que o jovem, ele fala
você tá chave, você tá não sei o quê, e não tem nada a ver com o que deveria... Graças a Deus que desapareceu o hashtag. Exatamente. Então, assim, a gente tem esses jovens que estão surgindo hoje, que a expressão deles é diferente do significado das palavras, que na hora que você for colocar esse cara para conversar com uma IA, o que vai aparecer dali? Se ele não souber a língua portuguesa como ela tem que ser, o que significa uma abóboda, o que significa uma cuia, o que é o chimarrão, o que é preciso, se ela não souber fazer um descritivo daquele cenário que ela quer para gerar uma imagem, não vai conseguir chegar no resultado. Aí vem a pessoa que custa mais caro, né? É uma pessoa que tem o seu valor, que ela vai entregar algo diferenciado, que não vai ser mas o meu vizinho tem um cara que faz, é mais barato, né? E a gente vai chegar no momento, por exemplo, essa imagem, esse exemplo deste, é um exemplo, precisava de uma imagem, provavelmente para uma apresentação. Em outros tempos, onde era necessário fotografar, tu não ia nem pensar em imagem, tu ia resolver de outra forma. Exato. E hoje tu, vou pegar a foto ali. Não é algo que tu despenderia dinheiro para fazer investimento, não é nesse momento. A inteligência artificial vai se prestar cada vez mais para este trabalho que tem um valor financeiro, sobre isso que tu estava falando, né? Baixo, e aí a gente vai realmente, o fotógrafo, por exemplo, perdeu esse trabalho, né? Ele perdeu esse trabalho. Mas quando a gente começa a falar de diferenciação de marca, de posicionamento de marca, eu não posso chegar no outdoor com essa imagem que seria gerada facilmente, ou por um banco de imagem, ou por uma IA, ou seja o que for, e achar que eu vou me destacar. Então vai além dessa mera geração da imagem, que também é um desafio, mas a concepção de algo novo, esse continua sendo um desafio. E eu acho, Nenê, que maior do que era, porque o mar sobe, todos os barquinhos sobem. Todo mundo tem acesso às ferramentas de inteligência artificial, todo mundo vai gerar imagem. Para eu gerar uma imagem que ninguém está gerando, eu preciso pensar de uma maneira que ninguém está pensando. E aí vem, talvez, uma ferramenta que a gente tem para oferecer para o mercado. Sobre isso que a gente está falando, sobre valorização. Porque eu, enquanto criativo, ou agência, né, serei procurado. Porque eu vou entregar algo, é necessário isso. As agências têm que ir além do burocrático, que o cliente não consegue sozinho. Não é só a técnica, é a concepção mesmo. Precisa ser uma concepção diferenciada. É óbvio que não é todo cliente que vai valorizar isso também. Existe um grau de maturidade ali, de entendimento da necessidade de se destacar, e uma coragem até para se destacar, prescinde risco. Então tem que criar algo que ninguém fez ainda. E, poxa, vamos falar mal? Sim, tomara que algum outro fale mal, significa que chamou a atenção. Essa percepção de que a água subiu para todo mundo e a gente precisa subir junto é o que está nos orientando nesse momento, imaginando novo. Com certeza. Gente, só estamos falando. A gente vai falando aí, 50 minutos. Loucura? É, loucura. Quando as pessoas estão boas é outra coisa. É outra coisa. Comecei bem, estou orgulhoso. Aí, boa. Massa. Muito obrigado mesmo. Imagina. Bom dia para vocês, aproveitem. Muito obrigado. Que horas do horário? Sexta-feira às 11 horas. Diz aí onde? Aqui no Palco Share. Palco Share. Vamos. Eu vou te assistir porque o e-mail está ali. Boa, tá bom? Então tá. Então, Tá. vou tentar aquecer o público para te receber. Então, valeu, gente. Muito obrigado. Uma boa estadia no Muito obrigado. Aproveita bastante. Enche o saco dessas meninas aí que se incomodam. Tudo dá um beijo no Gustavinho, no Juliano. Tá bom. Que eu adoro ele. Certo. Meus queridos. Obrigado, muito obrigado. Valeu. Obrigado, Nenê.